Já desde o início dos trabalhos desse ano de 2006, o presidente do Senado Federal, por sugestão de inúmeros senadores, não apenas vem reunindo o Colégio de Líderes no sentido da definição de uma pauta para que possamos avançar aqui no Senado Federal, votando matérias que dialoguem diretamente com o momento delicado por que passa o país. Além disso, ele recebeu a sugestão de ter diálogos separadamente com todos os blocos partidários do Congresso Nacional. E assim está fazendo. Já teve uma reunião com a oposição e hoje, pela manhã, tivemos uma reunião com o presidente Renan e o bloco Democracia e Socialismo. Lá estava Vossa Excelência, que dirige os trabalhos pelo PPS, nosso mais novo integrante, senador Cristóvão, e o mais experiente, senador Cristóvão Buarque, os parlamentares do PSB, do PCdoB, da Rede, enfim, fizemos uma reunião muito importante com o presidente Renan e a ele repassamos não só a sugestão do nosso bloco, Democracia e Socialismo, Socialismo e Democracia, mas também a sugestão de encaminhamento de algumas questões. As nossas sugestões, elas somam em torno de 17 a 18 matérias, senhor presidente. As sugestões apresentadas por outros blocos partidários também devam ficar nesta mesma ordem de 10, 15 projetos de lei. Então, para que todos esses projetos, depois de capturados, eles sejam definidos a sua prioridade de acordo com um rodízio entre os blocos partidários e de acordo com o tamanho de cada bloco partidário. Solicitamos que, como nós temos uma pauta já definida desde o início dos trabalhos, uma pauta anunciada pelo presidente, inclusive na abertura das sessões do Congresso Nacional, uma pauta que contempla vários projetos de leis, como o projeto de lei 131, que é aquele que retira a Petrobras como operadora única e detendo 30% nos blocos de petróleo, definiu o projeto de lei 555, que é aquele que trata das estatais, não apenas o gerenciamento, mas é uma nova formatação para as estatais, e que nós levantamos não somos contra o projeto, mas levantamos várias questões e vários pontos dos quais não concordamos e já estamos buscando a negociação com o relator, senador Tasso Gereissati. Ele também pautou a independência do Banco Central, pautou um projeto de emenda constitucional que limita os cargos comissionados, enfim, sugerimos a ele que essa pauta fosse alternada, para que não seja todos os projetos a favor de um lado político e contra do outro, que alternasse. Entre os projetos que nós apresentamos ao presidente Renan, eu quero aqui, senhor presidente, citar alguns que considero fundamental. O projeto de 2011 do senador Antônio Carlos Valadares, que está pronto para a pauta da Comissão de Assuntos Sociais e que pode, dentro desse acordo, dessa negociação, vir ao plenário, como vieram outros projetos de lei de 2015, que aqui já estão. Esse projeto do senador Antônio Carlos Valadares, o projeto 534 de 2011, ele regulamenta o artigo 153 da Constituição Federal, inciso 7, para dispor sobre a tributação das grandes fortunas. Esse artigo da Constituição, ele permanece até agora sem estar regulamentado. E as grandes fortunas no país, portanto, não são tributadas. Temos outro projeto também que trata de questões importantes. Eu apresentei uma prioridade que faz aqui constar da pauta prioritária do nosso bloco, que é o projeto de lei 554, o projeto de lei 544 de 2015, que trata do contencioso tributário. Projeto de lei 544 que trata do contencioso tributário. Ou seja, ele hoje em dia, toda vez que o contribuinte recorre à segunda instância, no caso recorre ao CARF, ele tem os seus efeitos suspensivos aplicados. E nós apresentei um projeto de lei para que não haja esse efeito suspensivo e a gente contribua para uma maior agilidade do processo do contencioso tributário no país. Há também
foi solicitado por nós a prioridade ao projeto de lei do Senado 35 de 2015, esse de autoria do senador Humberto Costa, que trata do enriquecimento ilícito. Precisamos enfrentar este problema. Agora mesmo, senhor presidente, nós estamos vendo, assistindo a essas denúncias de corrupção e pessoas, diretores de empresas, gerentes de empresas, proprietários de imóveis, proprietários de contas bancárias com mais de 100 milhões de reais, e não há uma punição específica para o fato do enriquecimento ilícito. Enfim, esperamos que nesse próximo período a gente possa ter uma pauta que seja revezada e, por isso mesmo, caso o presidente queira votar agora o projeto de lei 131, acredito que o próximo projeto que deveríamos apreciar, senadora Simone, seria o projeto que trata da tributação das grandes fortunas. É o mínimo, não é? Apresentamos isso a ele, ele saiu de lá saiu de lá convencido da necessidade, primeiro, de definir as prioridades, estabelecer um número razoável de prioridades dentro das prioridades e que esse, sim, seja um mecanismo, um projeto que contempla um grupo político e outro projeto que contempla outro grupo político. E, por falar nisso, senhor presidente, quero dizer que hoje nós temos na pauta uma medida provisória a ser votada e o segundo ponto, o projeto de lei 131 da Petrobras. Debatemos também, vários parlamentares do nosso bloco, com o presidente Renan, este projeto 131. E o que solicitamos, inclusive o senador Cristóvão foi muito enfático em solicitar, foi um debate aprofundado sobre a questão, porque nós não estamos votando nem debatendo algo qualquer. Nós estamos votando uma lei que vai interferir na maior empresa brasileira no momento em que ela vive a sua maior crise. E aí tem gente que diz, mas acabaram com a Petrobras. Não. A crise, ela é vivida por todas as grandes petroleiras no mundo. Não é só a Petrobras que está em crise. A corrupção agravou ainda mais o problema da Petrobras? Não tem dúvida. Mas o problema maior da Petrobras foram os preços. Os preços que foram congelados e segurados durante 3 anos, de 2011 a 2014, e o problema da queda do preço do barril do petróleo internacionalmente, que já esteve a $140 e hoje está em torno de $30. É óbvio que as companhias apresentam um problema. O faturamento caiu 98% da Petrobras, da Shell e de todas as petroleiras. Então, não sabemos. Aliás, eu tenho convicção de que este não é o momento apropriado para fazer a mudança que está sendo proposta perante a Petrobras. E por essas razões é que pedimos tempo para o debate, tempo para a reflexão. Senador Cristóvão. Senadora, eu quero, em primeiro lugar, dizer que concordo com a senhora quando lembra que grande parte da crise da Petrobras foi a manipulação dos preços do petróleo, e não só a gestão. E o governo da presidente Dilma tem que um dia pedir desculpas por ter feito isso, ter levado a essa debacle. Da mesma maneira que os governos têm que também, desde o presidente Lula até aqui, pedir desculpas pelo que deixaram que o aparelhamento fizesse. Tudo bem. Agora, quanto ao projeto, eu defendo que seja debatido, realmente defendo. Tenho até simpatia pela ideia do projeto, porque, pelo que imagino, mas eu quero aprofundar, a Petrobras não tem condições de explorar esses poços. E, ao não explorar, nós estamos entregando à natureza o petróleo que está ali dentro. Eu discuti um dia desse com um dos sindicalistas que ele dizia que esse projeto é entreguista, porque vai entregar às empresas estrangeiras. Mas deixar o petróleo ali dentro é entreguismo. Entreguismo lá debaixo, no subterrâneo, debaixo do mar. Pois bem, nós precisamos debater, estou de acordo, apesar de que eu tenho simpatia pela ideia. E por uma razão, deixar esse petróleo ali dentro sem explorar, é perder os royalties que nós prometemos colocar na educação. Os royalties não vêm do petróleo bruto, só se a gente explora, tira e vende. Aí que saem os royalties para educação e saúde. E, inclusive, graças em grande parte ao Inácio Arruda,
que defendeu tanto esses royalties. Então, eu tenho simpatia, mas eu quero debater mais para ver como podemos ter os royalties do petróleo para a educação, ter a riqueza do petróleo para o Brasil, sem prejudicar a Petrobras. Então, vamos debater mais, porque eu acho que isso é positivo para o Brasil. Até porque eu creio que a intenção do senador Serra é positiva e visa os interesses do Brasil como nação. E, senador Cristóvão, dialogando com o presidente Renan hoje pela manhã, Vossa Excelência, eu, vários outros parlamentares, eu até acho que eles estão indicando a apresentação de uma emenda e o apoiamento a uma emenda que modifica substancialmente o projeto do senador José Serra, porque o projeto do senador José Serra, ele retira a Petrobras completamente e coloca a Petrobras para competir em mesmas condições de igualdades com outras gigantes do petróleo no mundo inteiro. Isso é um equívoco. Então, a emenda que está sendo apresentada, ela prevê que haja uma preferência à Petrobras, uma preferência. Caso a Petrobras não queira, isso seria repassado a outras empresas multinacionais. Entretanto, até isso, senador, ontem um grupo de parlamentares, nós ficamos até tarde debatendo o assunto e por uma série de questões que nesse debate foi levantado, senadora Simone, quero dizer que, mais do que nunca, estou convencida que precisamos debater, assim, friamente. Por exemplo, Vossa Excelência levanta a necessidade de produzir para trazer recursos para os cofres públicos, sobretudo para a educação. É para isso. Entretanto, esse não é o melhor caminho, senador Cristóvão, porque se não há leilão previsto, digamos que se preveja leilão para o final desse ano, para o início do ano que vem, serão 5 ou 6 anos que nós teremos para as atividades iniciarem. Já existem poços e campos do pré-sal sendo explorados. Por que não ampliar a produção, aumentar a capacidade de investimento da Petrobras e ampliar a produção nesses poços que já estão e nesses campos que já estão sendo explorados, porque eles são rentáveis, são conhecidos. Aí sim, nós traríamos recurso para a União, para os estados, para os municípios e, sobretudo, para o Fundo da Educação, que foi algo pelo que Vossa Excelência lutou a vida inteira e que eu considero uma das questões mais estratégicas para mudar radicalmente a face do nosso país, mudar na essência a nação brasileira. E na essência nós só vamos mudar quando mudarmos a educação. Então, acho que esse foi um apelo. O presidente Renan Calheiros insiste em afirmar que o projeto já está mais do que debatido, cita o fato de termos tido aqui uma comissão especial, e eu disse a ele, a comissão não discutiu absolutamente nada, foi confusão do início ao fim. Aí ele cita o fato de que parlamentares foram agredidos. Eu quero dizer, senadores, num primeiro momento, fui indicada como membro da comissão. Num segundo momento, sem saber, sem ninguém me comunicar, eu fui retirada da comissão. Eu fui retirada da comissão, senador Cristóvão. Não consegui debater absolutamente nada lá. Aí vem culpar os trabalhadores? O que os trabalhadores têm a ver com isso? Com os senadores que entraram, os senadores que saíram, que foram colocados e depois foram retirados? Isso tudo, dizem, eu não sei, mas para tentar mudar a composição da comissão do ponto de vista político, dando maioria larga a quem defende a aprovação do projeto de lei. Então, eu lamento porque não chegou a ser debatido nas comissões, mas tivemos uma comissão geral aqui no plenário, mas eu acredito que o debate ele tem que ser profundo, porque, afinal de contas, nós estamos prestes a tomar uma decisão que é importante. A quem interessa, é preciso que demos essa resposta. A quem interessa a mudança na lei agora, no momento em que a Petrobras, repito, vive a sua pior crise, num momento em que o preço do petróleo está lá embaixo. É a mesma coisa que alguém ter uma casa, o mercado imobiliário de baixo, a pessoa está afogada em dívidas, precisa de dinheiro e vai vender a casa. Uma casa que ela poderia receber R$100 mil, no momento de crise, a casa vale 50 mil e a pessoa vende. É isso que nós vamos fazer. É isso, porque ninguém paga o preço justo no momento em que o mercado está desarrumado. E hoje, na área do petróleo, por questões geopolíticas, o mercado está desarrumado. A gente lê todas as matérias divulgadas nos sites especializados e percebe que todas as empresas do mundo inteiro estão cortando investimentos, todas elas, e estão tentando fazer o movimento para ver se conseguem com que o preço suba.
diminuir um pouco a produção para que o preço suba um pouco. Dificilmente retornaremos à casa dos 130, 140 dólares o barril, mas não pode se ficar em 30 também. Não pode, porque está muito próximo dos custos que as operadoras e as produtoras têm para extrair o petróleo. Está muito próximo e isso faz com que haja um desarranjo. A Petrobras tem grande parte, também tem um outro problema no Brasil, o câmbio. O endividamento que todos falam da Petrobras, o endividamento ele deu um salto no ano passado, quando o câmbio explodiu. Por isso que o endividamento da Petrobras deu um salto significativo. Por isso também, ou seja, então é um conjunto de elementos e um conjunto de fatores. Não é apenas o problema da corrupção, é um conjunto de fatores. É dentro desse clima, é dentro dessa conjuntura que nós precisamos debater o problema e com muita seriedade votarmos. Aí eu sei que tem gente que critica todo o novo marco do petróleo. E no fundo eu sei que é isso. No fundo eu sei que tem muita gente aqui que não concorda com a partilha. A senadora Sandra Tebet até tem um projeto muito importante, dizendo que isso é uma excrescência. Não. A partilha é utilizada em todos os países grandes produtores de petróleo. E aqui no Brasil nós convivemos com um sistema misto de concessão e de partilha, inclusive no pré-sal. Os 30% já concedidos permanecem. Daqui para frente é que será o sistema de partilha. Então, o sistema de partilha é importante. Haroldo Lima, quero lembrar, um companheiro nosso, participou da comissão que foi criada, interministerial, e que apresentou essa proposta que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E, graças a ela, hoje temos um fundo social que pega a maior parte dos nesse exato minuto, pega a maior parte dos recursos e dedica esses recursos para a educação. Aí dizem o seguinte, mas se tivermos outra operadora que não a Petrobras, o Brasil não vai ter prejuízo. Claro que vai. De cara, só na arrancada, o Estado brasileiro deixa de arrecadar 49%, que é a cota parte da Petrobras. E o que é a Petrobras, que não uma companhia, uma empresa estatal, e que pode contribuir muito com o Estado brasileiro e pagar ao Estado os seus dividendos. Então, de cara, é isso que nós perdemos. Ah, mas a Petrobras não tem capacidade. Mas agora é momento de novos investimentos ou é momento de reforçar os investimentos que tem? Todas as grandes petroleiras do mundo, que, aliás, a grande produção está na mão de estatais, não está na mão de privadas. Então, o que está fazendo no Brasil? Nada de modernidade. O que estão tentando fazer é mudar o marco no Brasil em contramão do que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro, esse segmento ele é dirigido, coordenado por estatais. Mais de 90%, senhores senadores, da produção de petróleo no mundo está na mão de empresas estatais. Mais de 90%. Aqui nós queremos fazer o caminho inverso. Então, eu espero que logo mais, quando iniciar a ordem do dia, a gente possa ter a sensibilidade de entender que esse é um projeto delicado, um projeto sensível, que precisa ser ainda mais debatido, senhor presidente. Muito obrigada.